Igor Severino foi desclassificado e expulso do UFC depois de morder o seu adversário André Mascote no card preliminar do UFC Fight Night Namajunas vs Rivas, que aconteceu neste sábado. Essa era uma luta bastante aguardada pelos fãs hardcore. Ambos os atletas estavam invictos. Igor tinha 8 vitórias e André 7. E ambos vinham de belas vitórias no Contender Series e estavam fazendo suas estreias no UFC. André, de 25 anos, é tricampeão brasileiro de kickboxing e tinha passagem pelo LFA. Igor, por outro lado, tem apenas 20 anos e tinha sido o campeão mais jovem da história do Jungle Fight com apenas 19 anos. A luta entre eles começou a 100 por hora, com os dois atletas saindo na porrada em pé e fazendo uma bela movimentação no solo. No primeiro round, André acertou os melhores golpes na trocação e ameaçou com finalizações da guarda, o que garantiu esse assalto para ele. Mas no segundo round, Igor pontuou com quedas, estava pressionando mais e judiava com bons chutes na panturrilha. Ele estava ganhando essa etapa do combate, até que, em certo momento, Igor estava cinturando o mascote que buscava quebrar a pegada do oponente. Então, do nada, Igor mordeu a parte de trás do braço do baiano, que parou de tentar quebrar a pegada e foi derrubado brevemente. Quando os dois atletas se levantaram, André indicou para o juiz que tinha sido mordido e o combate foi interrompido. Assim, depois de conversar brevemente com os oficiais da comissão atlética, o árbitro Cristoianni encerrou o duelo por desclassificação e deu a vitória para o baiano. Igor até tentou argumentar, dizendo que a mordida tinha sido não intencional, mas ficou claro que esse movimento teria beneficiado ele, porque isso iria dificultar a defesa de André naquela posição e facilitaria com que Igor derrubasse. Horas depois da luta, Dana White anunciou que o paraense tinha sido expulso do UFC. Abre aspas. Se você se frustrar e quiser sair da luta, há muitas formas de fazê-lo, mas a pior coisa que você pode fazer é morder o seu adversário. Agora, você é cortado e perde a maior oportunidade da sua vida, sem mencionar que ele vai ter problemas sérios com a Comissão Atlética de Nevada. Esse episódio está sendo noticiado como a primeira mordida da história do UFC, mas isso não é verdade. Uma das ocasiões em que isso aconteceu foi em 2004, quando Mike Kyle enfrentou Wes Sims no UFC 47. Nessa luta, Sims tentou finalizar Kyle com uma guilhotina, que mordeu o peito do adversário para se soltar do estrangulamento. E para piorar a situação, Kyle venceu a disputa por nocaute pouco depois, admitiu ter mordido o oponente na entrevista pós-luta e não foi punido. Mais recentemente, em novembro de 2022, no combate entre Dustin Poirier e Michael Chandler, Chandler estava dominando as costas do adversário e, para tentar encaixar o mata-leão, enfiou os dedos dentro da boca de Poirier e puxou para cima. Em resposta, Poirier mordeu os dedos do oponente. No fim, nenhum deles foi punido. Igor, que originalmente tinha um apelido de Cogumelo, disse na nossa resenha Tirando a Bandagem que gostaria de ter um apelido mais sério, de repente algo ameaçador. Pois bem, esse episódio, para a infelicidade do Igor, trouxe vários apelidos desse gênero. Vampiro foi um dos mais repetidos nas redes sociais. André recebeu um bônus de US$ 25.000 por conta do ferimento sofrido, e depois esse valor foi aumentado para 50 mil quando Dana ficou sabendo que o baiano fez uma tatuagem por cima da mordida. Em entrevista ao AG Fight, Mascote disse que, apesar da situação, ficou triste ao saber da demissão do adversário, por saber o sonho que lutar no UFC representa para qualquer atleta. E sem dúvida, entrar no Ultimate foi uma grande conquista para o paraense, que se emocionou muito quando venceu no Contender Series. Nessa semana, eu também fiz uma resenha com o irmão do Igor, o Matheus Severino, que falou o quanto ele estava orgulhoso do irmão mais novo por conquistar o contrato com o UFC. Além disso, ele destacou que estava muito feliz pela estabilidade financeira que lutar no Ultimate traria para o Igor, que poderia viver só de luta. O próprio Igor tinha grandes expectativas dentro do evento. Ele disse que acreditava que nunca seria derrotado e que se tornaria campeão do UFC em alguns anos. Agora, todo esse sonho acabou. É impossível não relacionar essa situação ao episódio em que Mike Tyson mordeu a orelha de Evander Holyfield, quando ambos fizeram uma luta pelo título peso pesado no boxe. A primeira mordida arrancou um pedaço de uma das orelhas de Holyfield, mas por incrível que pareça, a luta não foi interrompida imediatamente. O juiz parou o combate, depois tirou 2 pontos de Tyson, mas o duelo continuou até que Mike mordeu a outra orelha do adversário. Na ocasião, Tyson estava levando a pior no combate, o que claramente deixou ele frustrado. Mas ele argumentou que mordeu seu adversário porque recebeu diversas cabeçadas de Holyfield e o juiz não tinha feito nada. Depois do combate, Tyson fez um pedido público de desculpas e pediu para não ser banido para a vida do esporte.
Inicialmente, a Comissão Atlética de Nevada votou de forma unânime pela suspensão da licença de atleta do ex-campeão e impôs uma multa de 3 milhões de dólares. E como as comissões dos outros estados costumam honrar as decisões umas das outras, isso fazia com que basicamente Tyson não pudesse boxear em nenhum lugar nos Estados Unidos. Felizmente para ele, meses depois, a Comissão de Nevada votou e aprovou a restauração da sua licença como lutador. Assim como aconteceu com Tyson, o motivo da mordida de Igor pode ter sido a frustração dele por conta da sua performance na luta. Na resenha que eu fiz com ele, o jovem lutador disse que não via nada de especial no jogo de André e queria nocautear o adversário. Ao invés disso, Igor encontrou uma luta duríssima contra o baiano. Apesar de conseguir derrubar o oponente, que teve origem no kickboxing, Igor não conseguia trabalhar bons golpes por cima, nem avançar muito no jogo de solo. André apresentou uma excelente defesa de guarda, golpeando por baixo e buscando finalizações. Ele, inclusive, chegou perto de finalizar com uma omoplata e encaixou uma bela guilhotina com um tiro de guarda no primeiro assalto. Além disso, o baiano estava com a defesa de queda em dia e levantou rápido na maioria das vezes em que foi derrubado. Igor também estava sofrendo com socos retos e não conseguia se defender bem dos jabs insistentes de Mascote. Igor de fato já tinha encontrado adversidade em outras lutas. No duelo contra Lucas Silva no Jungle Fight, por exemplo, o paraense recebeu um soco forte no corpo que fez ele recuar e logo depois ele quase foi finalizado com uma guilhotina. Mas no fim das contas, ele conseguiu resistir ao castigo e finalizou o Lucas ainda no primeiro round com um triângulo de mão. Mas a luta contra André estava ainda mais acirrada e Igor corria o risco de perder sua invencibilidade dentro do maior evento de MMA do mundo. Talvez isso tenha sido muita pressão para o jovem lutador, que levou ele a ter essa reação bizarra de morder o seu oponente. De toda forma, agora Igor não faz mais parte do plantel do UFC. E a questão que fica é: isso foi uma decisão justa? Eu acho que a punição foi dura demais. Como vimos antes, mordidas já aconteceram no UFC sem que ninguém fosse punido. E fazer uma carreira no UFC é o sonho de 99% dos lutadores de MMA. É claro que uma mordida é uma atitude muito mais antidesportiva do que uma dedada no olho, por exemplo, que tem muito mais chance de ser acidental. Uma punição de bom tamanho poderia ser tirar a bolsa de Igor e dar ela inteiramente para o André, ou dar uma suspensão temporária para o paraense. De toda forma, acho difícil que o Dana volte atrás nesse tipo de decisão. Mas o Igor ainda pode evitar maiores complicações com a Comissão Atlética de Nevada, fazendo um pedido público de desculpas. O lutador não se pronunciou nas redes sociais e bloqueou a opção de comentários do seu perfil do Instagram. Fico na torcida para que o jovem lutador aprenda com esse erro gravíssimo e volte a competir de forma limpa, como ele tinha feito ao longo da sua carreira inteira até a noite de ontem. De repente, ele se retrata publicamente, consegue mais algumas boas vitórias e volta para o UFC. Mas e para vocês? O que vocês acharam dessa situação? Demitir o lutador foi uma decisão justa ou foi severa demais? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo, se inscreva no Tirando a Bandagem para nos ajudar a bater a meta de 2.000 inscritos até o final do ano e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até a próxima.